Aleluia, Jesus, glória a Deus. Paz do Senhor, meus queridos irmãos, mais uma vez estamos reunidos para juntos meditarmos na palavra do Senhor. Eu sou o pastor Valdir, estou aqui novamente, junto com vocês, para nós meditarmos na palavra, para nós aprendermos na palavra. O tema do mês está baseado no propósito do mês de março, construindo sonhos, recebendo o batismo da unção, o azeite sobre nós. Amém? E o tema do dia, do 22º dia, que é hoje, a unção dos dons espirituais, 1 Coríntios 12, do 4 ao 11. Nós vamos ler rapidamente, porque nós não temos muito tempo. Ora, a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E a diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E a diversidade de operações, mas é o mesmo Espírito de Deus que opera tudo em nós. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação de línguas, mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Amém, meus queridos? Então, aqui nós estamos falando, ou estaremos falando, sobre as manifestações dos dons espirituais. Irmãos, e eu creio da seguinte maneira: os dons, para algumas pessoas, há dons específicos, em que Deus usa aquela pessoa numa determinada área, numa determinada situação. A pessoa se aperfeiçoa naquele dom. E é um ato de fé também, né? Então Deus, ele derrama os dons através do seu Espírito na igreja, para que a igreja seja edificada. Amém? Então, nós iremos orar para falarmos sobre estes dons. Meu Deus, nós entramos em tua gloriosa presença para juntos meditarmos na tua palavra, para juntos ouvirmos o que o Senhor tem a nos ensinar nesta manhã. Fala ao meu coração nesta manhã, fala ao nosso coração, dando-nos graça, sabedoria e entendimento para absorver tudo aquilo que o Senhor tem para nós nesta manhã. Toma a nossa vida e manifesta a tua glória, que esta palavra venha trazer ao meu e ao nosso coração discernimento, sabedoria e entendimento para vivermos uma vida abastada do conhecimento e da unção de Deus. Amém? E a Bíblia nos fala sobre, em ordem, de acordo com a ordem que está no livro de 1 Coríntios, o primeiro dom, a palavra de sabedoria. E o que é a palavra de sabedoria? Irmãos, a palavra de sabedoria é uma palavra de bom julgamento, baseado no conhecimento. É uma pequena porção da sabedoria de Deus, que é dita no tempo certo. É aquela palavra que muitas vezes a pessoa está esperando algo para tomar uma decisão, para tomar uma atitude, e de repente Deus usa alguém que traz
a elucidação da palavra que você precisa, um direcionamento para que você possa, para que nós possamos tomar uma atitude. Tem pessoas que realmente ela tem este dom de trazer aquela palavra que nós até já ouvimos por outras pessoas, mas agora ela vem direcionada pelo próprio Espírito. E ela vem dita da maneira certa, no tempo certo. Esta é uma palavra de sabedoria, é um dom que Deus derramou através do seu Espírito. Irmãos, o Espírito Santo, nós falamos sobre o pentecostalismo, sobre o Novo Testamento, sobre diversas situações, mas o Espírito Santo, ele é eterno. E alguém vai me perguntar o que é ser eterno. Eterno não é aquele que vai viver só, não é só aquele que vai viver para sempre. Eterno é aquele que é ontem, hoje e será para sempre. O Espírito Santo, Jesus e Deus são eternos. O Espírito Santo, na verdade, ele opera desde o princípio. A Bíblia nos fala que, no livro de Gênesis, no capítulo 1, que no princípio a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Amém? Foi Deus, foi o Espírito Santo que se apoderou de Davi no capítulo 16 de 1 Samuel. Amém? Foi o Espírito Santo que atuou na vida de Daniel, dando a ele o discernimento sobre as 70 semanas do Apocalipse. Então, o Espírito Santo ele vem atuando desde o princípio. Porém, no Velho Testamento, ele atuava de uma forma mais reduzida, através de pessoas específicas. Era um profeta, era um sacerdote, era um juiz. Normalmente existiam pessoas específicas para serem usados pelo Espírito Santo. Hoje, o Espírito Santo nos dá, depois do livro de Atos, no capítulo 2, ele foi derramado sobre a face da terra, sobre os homens. Porém, para alcançar os dons espirituais, é necessário que nós busquemos. Tiago, capítulo 1, verso 5 diz: se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberadamente, e o não lançar em rosto, e ser-lhe-á dado. Então, quando nós pedimos sabedoria, ele dá de uma forma deliberada. Ele não fica cobrando, mas ele dá de acordo com aquilo que nós cremos e pedimos. No livro de 1 Reis, no capítulo 3, verso 10, por exemplo, quando Deus se manifestou a Salomão, no capítulo 3, no verso 10, Deus disse a Salomão: peça o que quiseres. E os irmãos se lembram exatamente o que Salomão pediu. E Salomão pediu sabedoria para guiar o povo de Deus. E a Bíblia nos diz que ele recebeu sabedoria, entendimento, e multiplicou-se a sua riqueza. Lá no mesmo capítulo 3, no verso 25, num ato de sabedoria vinda dos céus, duas mulheres que acabaram de conceber, o filho de uma delas morreu sufocado quando a mãe dormiu em cima dele. E ao amanhecer, essa mãe levantou primeiro e abraçou o filho da outra que estava vivo. E criou-se uma grande confusão. Porém, depois de 3 dias, levados foram a Salomão, e Deus ali usou Salomão através do dom de sabedoria, quando ele ordenou que trouxesse-lhe uma espada e cortasse aquela criança ao meio e desse metade para cada um. Parece-nos uma loucura, mas na prática, Salomão não iria fazer isso. Ele tão somente queria entender
quem é que teria misericórdia da criança? E esta seria a mãe. Uma delas, aqui a criança morreu, aceitou a proposta de ficar com a metade, porém a outra falou não, que ele viva, dê a ela. Então, irmãos, no exato momento, pelo espírito de sabedoria, Salomão tomou aquela criança e entregou a verdadeira mãe, isto é, sabedoria vinda de Deus. E essa sabedoria, ela está disponível para cada um de nós que buscamos a presença de Deus. Nós entramos no segundo dom, que é a palavra do conhecimento. É um dom do Espírito Santo que permite uma pessoa saber o que está errado com a outra ou o que ela deve fazer numa determinada situação. Irmãos, e às vezes nós subimos no púlpito ou nós adentramos na casa de alguém em que a pessoa está em estado de desespero. Hoje nós vemos muitos casos de depressão. E a palavra do conhecimento é uma palavra que Deus nos dá. E muitas vezes nós não temos conhecimento. Não sabemos o que está ocorrendo na vida daquela pessoa. Mas o Espírito Santo, ele nos dá uma palavra, um entendimento, e nos traz a palavra exatamente de acordo com o que a outra está sentindo, ou ela dá um discernimento sobre a atitude que devemos tomar. Se nós formos ver lá no livro de Juízes, no capítulo 6 ou 7, nós vemos Deus direcionando Gideão, porque ele ia lutar contra um exército gigantesco. E ele não tinha ciência do que haveria de acontecer, mas Deus deu a ele graça e ele desceu até o arraial onde estava o exército inimigo. E ele ouviu alguém falando sobre um sonho. E Deus ali deu a ele discernimento sobre como agir, sobre como entender aquilo que estava ocorrendo, o que estava para ocorrer. E a Bíblia nos diz que, de acordo com o sonho do soldado inimigo, Deus deu sabedoria e conhecimento. E através daquele sonho ele venceu o exército inimigo sem guerrear. Então a palavra de sabedoria, ela traz um discernimento para nós. Muitas vezes nós ouvimos Deus falar diretamente, ouvimos Deus usando alguém numa emissora de TV, numa emissora de rádio, numa igreja. Deus nos dá o direcionamento, mesmo sem a pessoa conhecer o que nós estamos vivendo ou a situação que nós estamos. Então, esta é a palavra do conhecimento. E Deus usa no momento certo, na hora certa em que nós precisamos. O terceiro dom é o dom da fé. É um dom divino que permite ao crente confiar em Deus e em suas promessas de forma sobrenatural. O livro de Hebreus, capítulo 11, nos diz que a fé é o firme fundamento das coisas que nós não vemos, mas esperamos. No capítulo 12 do livro de Gênesis, nós vemos Deus falar com Abraão, que diz: sai do meio da tua parentela, tu e tua mulher, e vai para uma terra que eu te prometi. E nós vemos a atitude de Abraão. Ele não questiona, ele não se posiciona contra, mas ele simplesmente obedece. Por quê, irmãos? Porque pela fé ele
estava no meio da sua parentela, ele estava bem de vida, ele tinha uma vida saudável, uma vida boa. Sua mulher é estéril. Deus disse que ele faria dele pai de uma grande nação. Ele sai de uma terra onde ele estava acomodado, tranquilo, sai com uma mulher que não podia gerar filhos, porém ele sai com uma promessa. E pela fé, ele saiu da sua terra, saiu do meio da parentela. Pela fé, ele andou por muito tempo. Pela fé, Deus gerou a Isaac. Lá no capítulo 22 do livro de Gênesis, Deus pede Isaac em sacrifício. E pela fé, Isaac caminha 3 dias. Sobe ao monte. Quando ele vai subir ao monte, os seus servos questionam a ele. Ele diz: subiremos ao monte, ofereceremos holocausto e voltaremos. Percebe-se nesta colocação de Abraão que ele tinha fé que Deus, ele tinha certeza que Deus iria fazer alguma coisa. Ele simplesmente obedeceu pela fé. E quando nós temos fé, igreja, nós acreditamos que o que não está patente aos nossos olhos vai acontecer, ainda que pareça impossível. Ou seja, a fé é a certeza de que Deus vai fazer acontecer aquilo que nós não vemos, aquilo que nós não temos, vai produzir, vai conceder aquilo que nós não temos capacidade humana de alcançar. Este é o dom da fé. Nós temos ainda o dom de curar. É uma manifestação espiritual que, de acordo com a Bíblia, é concedida a algumas pessoas. É associada à capacidade de curar doenças físicas, emocionais, espirituais. Não são todos que têm esse dom, mas algumas pessoas só pelo toque. A Bíblia nos fala que Pedro, onde ele passava, a sua sombra curava. E ela se manifesta através da fé, da oração e da ação do Espírito Santo. Aqui nós vemos 3 situações que precisam ocorrer naturalmente, cotidianamente, que é ter fé, orar e agir. Essas são as ações que o homem deve ter. Quando o homem ele tem essas ações, ele ora, ele tem fé, e ele é atuante, o Espírito Santo opera. O Espírito Santo encontra espaço para operar. É fácil de entender aqui, irmãos, que nós precisamos fazer a nossa parte, que é ter fé, orar e ter atitude. Porque muitas vezes nós oramos, mas não tenho fé. Muitas vezes nós temos fé, mas não atuamos. Então, são 3 ações que agem em conjuntos. E esta parte depende de nós. Quando nós estamos com toda esta situação resolvida, o Espírito Santo encontra lugar para operar em nossa vida. O dom de cura nós podemos ver no livro de Marcos, no capítulo 5, do versículo 39 ao 42, quando Jesus, no começo desse capítulo 5 do livro de Marcos, ele é convidado a Jairo para orar pela filha dele. Só que as coisas não acontecem exatamente como nós queremos ou no momento em que nós queremos. Jesus então ouve, mas não atende de imediato. Isso me faz entender que muitas vezes existe um momento exato para que a cura aconteça, para que a manifestação aconteça na nossa vida. Quando Jesus estava conversando com Jairo, aparece no meio da multidão uma mulher que toca nas orlas das suas vestes. Eu queria falar sobre orlas. Irmãos, a orla da veste é a parte mais inferior da vestimenta.
E os nossos antepassados, naquela época, eles usavam vestes que praticamente se arrastavam no chão. Para essa mulher ser curada, ela teve que descer até o pó para tocar nas vestes de Jesus. E aí a Bíblia nos diz que quando ela tocou, Jesus falou: alguém me tocou. No meio da multidão, todo mundo questionou. Mas Jesus falou: alguém me tocou porque de mim saiu virtude. Aí manifestou o ato de fé e atitude dessa mulher. Porque ela não podia andar no meio da multidão, que ela era mulher, que tinha fluxo de sangue. Naturalmente era considerada uma mulher impura e não podia estar no meio da multidão. Mas ela teve atitude e fé. Ela tocou nas orlas das vestes de Jesus. Jairo, por sua vez, após ter curado essa mulher, Jairo, por sua vez, fala com Jesus. Questiona Jesus, embora ele fosse alguém, um soldado, um capitão da guarda. Ele era alguém que era membro da sinagoga. Olhando para esta colocação, nós vemos que ele não era um cristão, mas ele teve fé. E ele foi atrás, ele teve também atitude. E quando ele pede para Jesus visitar a casa dele, é um ato de oração. Então ele teve fé, ação e oração. A Bíblia nos diz que quando ele começa a falar, chegam os seus ajudantes e falam: para, Senhor, não incomodes o mestre, sua filha está morta. Mas a fé de Jesus, a autoridade, a ação de Jesus, que orava cotidianamente nos montes, principalmente no Monte da Oliveira, uniu a fé e a ação de Jairo. Jesus então acompanha ele até a casa, uma multidão estava esperando para ver o que ia acontecer, todos rindo, porque Jesus falou que ela não estava morta. Tua filha não está morta, tua filha dorme. A multidão começa a rir, começa a zombar. Jesus deixa todo mundo lá, só entra ele e Jairo. Possivelmente os 3 homens que andavam com ele, Pedro, João e Tiago, ou Marcos. E ele chega, ele estende a mão e diz: menina, levanta-te, ou Talita came. E a Bíblia nos diz que imediatamente aquela menina foi curada. Este dom, ele foi derramado lá no dia de Pentecostes, no livro de Atos, no capítulo 2. Amém? Então, o dom de cura é um dom que foi derramado para algumas pessoas. Mas ele pode ser um dom esporádico quando Deus quer usar outras. O dom de operação de maravilhas, que é o 5º dom, é um dom espiritual que permite a realização de sinais e milagres e obras extraordinárias. É uma manifestação divina que altera as leis naturais. Alguém vai me perguntar: explica, pastor. Eu explico. Dom de maravilhas é quando Deus, ele usa alguém para alterar a ordem natural das coisas. Alguém poderia imaginar que um grito derrubaria a muralha de Jericó? Alguém poderia imaginar que lá no capítulo 14 do livro de Êxodo, o levantar da mão de um cajado, com cajado, abriria o Mar Vermelho e posteriormente o baixar da mão fecharia o mar, ou o Rio Jordão? Claro que nós, em sã consciência, não podemos imaginar isto humanamente. Assim como Elias orou e desceu fogo do céu. Assim como Josué orou em uma batalha entre os hebreus e os filisteus. E a Bíblia nos diz que o sol parou. E a batalha se intensificou e Deus agiu. Então, dons de maravilhas é quando Deus ele atua na nossa vida ou na vida daquele que tem o dom, e através da fé deste alguém, da oração deste alguém,
Deus altera a natureza. Deus altera as coisas naturais. Gideão, por exemplo, quando ele fez prova lá no capítulo 6 do anjo, ele colocou alguns objetos na madrugada. A relva caiu em todos os lugares, mas as coisas que ele colocou estavam secas. E não contente, ele colocou novamente na outra madrugada, aquelas coisas que ele colocou estavam molhado e tudo em volta estava seco. Isto é um dom de maravilha, é alterar as coisas naturais. Nós temos o dom de profecia, que é o sexto dom, permite às pessoas receber revelação sobre o passado, presente ou futuro. E o objetivo é edificar, exortar e consolar as pessoas. Nós temos como exemplo Isaías no capítulo 53, quando o mesmo falava, 53 de 1 a 12, quando o mesmo falava sobre o Messias, o profeta, aquele que viria para trazer a salvação. Amém? Nós podemos ver também o livro de Apocalipse, de João, em toda a sua extensão, que falava que era uma palavra profética nos dias de João, mas que ainda estão por vir. Ele está se cumprindo cotidianamente, mas ele vai se completar com o arrebatamento da igreja, com o acontecimento da grande tribulação, com a descida da nova Jerusalém para a terra junto com os santos. Então a palavra, o dom de profecia é uma palavra que ela arremete-nos ao passado, ao presente e ao futuro. Por que ao passado? Porque tem pessoas que sofreram traumas no passado, sofreram problema no passado e vivem as consequências desse problema. O presente, porque o presente é o vivido agora. E muitas vezes nós precisamos de um direcionamento para tomar atitudes. E o futuro é porque é um ato de prevenção para o que vai acontecer. Então, o dom de profecia ele é utilizado para direcionarmos, para consertarmos coisas que nós fizemos no passado e para nos preparar para o futuro. Nós temos ainda o dom de discernimento de espírito. O que seria o dom de discernimento de espírito? Ele identifica a origem, o significado de manifestação espirituais, o caráter das pessoas, o espírito que está por trás das atividades, o que vem de Deus ou da natureza humana. Irmãos, este dom é um dom que nós precisamos buscar nos nossos dias, porque é o dom que nos possibilita fugir de falsos profetas, nos possibilita fugir de línguas demoníacas que se manifestam como língua de Deus. É um dom que nós precisamos adquirir para a nossa vida profissional, para a nossa vida emocional, para a nossa vida familiar, para todas as áreas da nossa vida, porque nós estamos rodeados de pessoas que manipulam, pessoas manipuladoras, pessoas que falam em línguas, pessoas que falam em profecia, pessoas que entregam revelação, muitas das vezes para o crescimento pessoal. Mas se você e eu buscamos este dom, nós sabemos se aquela palavra é de procedência de Deus, do céu, se ela é de procedência humana ou se ela é de procedência demoníaca. Nós vemos que quando Paulo ele expulsou aquele espírito de adivinho, era uma mulher, uma moça que começou a profetizar que Paulo e Silas eram homens de Deus, que falavam do Deus Altíssimo, porém, era um espírito de adivinhação e Deus deu
através do dom de discernimento a Paulo, a entender que aquilo era um espírito de adivinhação. E o espírito de adivinhação é maligno. E, infelizmente, na igreja, muitas vezes existe pessoas que têm o dom de adivinhação. Ou seja, o Espírito Santo não está agindo através dela. Amém? E nós precisamos adquirir esses dons. O oitavo dom é o dom de variedade de línguas. Em Atos, capítulo 2, é nos apresentado os discípulos falando em língua de outras nações. Aqui ele fala sobre uma diversidade de nações que estavam reunidos para o dia de Pentecostes. E o dom de línguas aqui fala sobre línguas estrangeiras. E eles ali falaram na língua de cada uma daquelas pessoas que estavam ali. Tinham pessoas da Ásia, tinham pessoas da África, tinha pessoas de todos os continentes que falavam línguas totalmente distintas. E Deus permitiu com que eles falassem a língua de cada um, mesmo sem ter conhecimento. Eu gostaria de falar sobre a língua dos anjos. A língua dos anjos é uma língua que nós falamos e que não é uma língua terrena. Eu gostaria de alertar aos irmãos sobre falar em línguas dos anjos. Muitas pessoas falam, eu falo na língua dos anjos porque o diabo não entende. E eu gostaria de lembrar que o diabo é um anjo. Foi um príncipe. Ou seja, ele estava no meio dos anjos. Então, sendo ele um príncipe, sendo ele um anjo mesmo caído, ele não perdeu a capacidade e nem a potência. Então, muitas vezes nós estamos falando em línguas, eu acredito que ele tem entendimento do que nós estamos falando. Então, nós devemos meditar nisto. Agora, isto fica a critério de cada um compreender ou não. Mas na minha concepção, o diabo é um anjo, como o anjo ele conhece a língua dos anjos. E por fim, a interpretação das línguas. Essa interpretação das línguas é aquela palavra onde Deus usa alguém em línguas. E Deus usa alguém para interpretar. Ou seja, tudo que Deus dá para você falar, Deus me dá a interpretação e vice-versa. Então, irmãos, nós falamos aqui sobre os dons espirituais. São dons específicos que, em parte, Deus dá aos homens, a homens específicos, mas é importante salientar que, quando nós temos uma vida espiritual correta, de meditação na palavra, de adoração, de obediência, Deus nos usará, dependendo do momento, da hora e da situação, em qualquer um destes dons. Alguém vai falar, mas pastor, eu não tenho dom de profecia, eu não tenho dom de línguas, eu não tenho dom de interpretação. Mas uma coisa eu quero te dizer, meu querido, minha querida, você tem aquele que é detentor de todos esses dons, que é o Espírito Santo de Deus. Ele está em mim, ele está em você, ele está em nós. E se ele tem todos os dons, e se ele está em mim, ele vai me usar como quer, quando quer e onde quer. Como eu disse, quando eu falei sobre o dom da fé, nós precisamos tão somente ter uma vida de oração, uma vida de fé e uma vida de atitudes para com a vida espiritual. Quando nós estamos cheios dessas obras, o Espírito Santo ele se manifesta em nós da maneira que ele quer, no momento que ele quer e para a situação que ele quer. Amém? Então vamos entender. Você não precisa buscar um dom específico. Isso acontece naturalmente.
Você precisa estar cheio do Espírito Santo de Deus. Uma vez estando cheio, Deus se encarrega de utilizar a sua vida de acordo com o que ele necessita. Aliás, ele não necessita. Ele usa porque ele quer. Porque ele poderia tão somente ordenar e as coisas acontecerem, mas ele quer usar você e eu, para que o nome dele seja glorificado na nossa vida. Amém? Vamos orar ao Senhor, agradecendo a Deus por tudo que o Senhor nos deu. Meu Deus, te louvo nesta hora por esta oportunidade de mais uma vez poder ouvir a tua voz, falar sobre a tua palavra, de viver este momento de ministração, de adoração e de glorificação ao teu santo, glorioso e bendito nome. Que a tua palavra venha nos trazer vida e esta em abundância. Dai-nos um sábado abençoado, um fim de semana abençoado. Toma a vida do teu povo, a vida da igreja, derramando bênçãos espirituais. E permita que o Espírito Santo nos envolva na sua plenitude e nós possamos viver intensamente tudo o que o Senhor tem preparado para a nossa vida. Eu coloco a minha vida, coloco a minha casa, coloco a minha família, eu coloco a tua igreja, eu coloco o teu povo, eu coloco esta nação em tuas mãos, ó Senhor, e declaro, em nome de Jesus, um dia abençoado, um sábado abençoado, onde a manifestação gloriosa do Espírito Santo se faça presente e onde estiver alguém falando o teu santo e bendito nome. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, para a sua glória. Aleluia, Jesus, Senhor. Irmãos, e tem o dom do amor. O dom do amor é o dom supremo, que supera todos os dons espirituais. Tudo isso vai passar. Mas a Bíblia nos fala sobre o dom da caridade e este permanece. Então busquemos o dom da caridade. Alcançando o dom da caridade, o dom do amor, vamos buscar os demais e vamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Amém?